Olá, como vai? Lembra de mim? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais, da CEMED Manaus. Nesta aula, você aprenderá sobre produção de relatório de experimento científico. Partiu para mais uma aula? Nós já falamos sobre o relatório de experimento científico em 2 aulas anteriores. Você lembra? Hoje será um pouquinho diferente, pois nós aprenderemos a produzir um. Olha que legal! Relembre comigo algumas coisinhas sobre esse tipo de relatório. Você lembra o que é um relatório de experimento científico? Ele é um texto que descreve uma experiência científica realizada. Ele descreve de forma detalhada tudo o que foi preciso e tudo o que foi feito. Ele possui 6 elementos necessários para a sua produção. Revejamos comigo. Elementos que compõem um relatório de experimento científico. O primeiro item é título e introdução. Apresentar o tipo de experimento científico feito. O título é algo que todo texto deve ter e serve para enunciar o que o relatório descreverá. A introdução de um relatório de experimento científico apenas apresenta, introduz a experiência que será executada. Ela é breve e pode apresentar alguns elementos para convencer o leitor a realizar o experimento, ou pode ser apenas mais direta. Material. Itens utilizados para realizar o experimento. O segundo elemento, material, consta logo após a introdução, apresentando, então, um formato de lista, indicando todos os elementos necessários para a realização da experiência. Métodos é o terceiro elemento. Ele relata o passo a passo para fazer o experimento. O método é o item que traz a descrição de como executar a experiência. Resultados. Explicam o efeito causado pela experiência e as observações realizadas. O resultado relata o que foi possível observar a partir da execução da experiência. Conclusão. Explicação do que foi observado a partir dos resultados. A conclusão deve conter a explicação final, baseando-se nos dados obtidos através do experimento. Local, data e autor do experimento. Identificação do local e data em que o experimento foi feito e o nome do cientista. Esses dados são importantes para que o texto seja situado no tempo e o local. Reveja comigo alguns apontamentos, algumas observações que fizemos nas aulas anteriores em que falamos sobre o relatório do experimento científico. O relatório de experimento científico é comum em revistas científicas, livros, protocolos e registros científicos. Ele relata e apresenta informações sobre os experimentos científicos. Tem a finalidade de apresentar um experimento sobre uma descoberta científica. A estrutura do texto é clara e facilita o entendimento do texto. Porém, o texto possui uma linguagem científica. Quem produz são os cientistas. Prontinho! Relembramos o que vimos nas aulas anteriores e agora podemos ir para as regrinhas importantíssimas para a aula de hoje. Acompanhe-me na leitura. Regrinhas para produzir um relatório de experimento científico. 1. Realize ou observe o experimento. Como fazer o relatório completo de um experimento sem ele ter sido realizado? Mesmo que não seja você que o faça, é importante que ele aconteça para poder produzirmos um relatório de sucesso. 2. Tenha em mente os elementos que compõem o relatório. São aqueles 6 elementos que vimos agora há pouco. Não esqueça, desde o título até o autor do experimento, você precisará ter todas essas informações. 3. Procure responder todos esses elementos para que o relatório fique completo. Nada de deixar o relatório com algum item em branco. Se algum item faltar, seu relatório não poderá ser considerado para a leitura. Os cientistas, ao produzirem relatórios de experimentos científicos, só o entregam se responderam a todos aqueles elementos necessários. 4. Discuta com os colegas e o professor sobre os resultados, para então escrever a conclusão do relatório.
É sempre bom debater, dialogar sobre os resultados com todos, principalmente com o professor, pois ele ajudará você na escrita, em como explicar os efeitos do experimento. 5. Ao finalizar, leia o relatório para revisar a sua produção. É importante que, ao finalizar, você faça aquela revisão, reler tudo o que escreveu e ter certeza de que está fazendo sentido. Vamos produzir um relatório científico de mais uma experiência da professora Vanessa, a professora de ciências aqui do Centebs. Ela fez uma experiência muito legal com o quarto ano, e a diferença dessa aula para a aula anterior, que lhe mostrei a experiência do relógio de sol, é que não teremos um texto instrucional para transformarmos em relatório de experimento científico. Não, não. Teremos apenas a explicação que a professora Vanessa deu na aula. E, a partir dessa explicação, produziremos o relatório juntos, ok? Experimento dia e noite. A professora Vanessa informou aos seus alunos que, para a realização do experimento, seria necessário papel, fita adesiva, tesoura, canetinhas ou lápis de cor, bola e lanterna. Em seguida, ela começa a explicação do passo a passo do experimento. O primeiro passo é: desenhe no papel um mapa do Brasil e um mapa do Japão. Você também desenhará 2 pessoas no papel. Depois, a professora solicitou o seguinte: recorte o mapa do Brasil e o mapa do Japão. Recorte também as pessoas que você desenhou, deixando uma ponta de 1 centímetro abaixo dos pés. Ela ainda fez um lembrete: não se esqueça de deixar essa ponta de 1 centímetro abaixo dos pés. O terceiro momento é para, em seguida, dobrar a ponta do papel que contém a pessoa desenhada. Guarde estes desenhos, por enquanto. Com a bola em mãos, escolha um lado para ser o Brasil e cole com fita adesiva o mapa que você desenhou e recortou. Do outro lado da bola, cole o Japão que você desenhou e recortou. Olha que legal! A professora Vanessa usou a bola como representação do planeta Terra e colocou o Brasil de um lado da bola e o Japão do outro. Cole a parte dobrada abaixo das pessoas desenhadas. Cole uma pessoa no Brasil e outra no Japão. Até essa parte era apenas a confecção dos itens para dar início ao experimento. O experimento se inicia agora. Em um ambiente escuro, ilumine o planeta Terra onde está o Brasil. Vemos o Brasil iluminado pelo Sol, portanto, é dia. E o Japão, que está no outro lado da bola, na região escura, portanto, é noite. Agora vamos girar a bola no mesmo sentido que a Terra gira, sentido anti-horário. Vemos o Japão iluminado pelo Sol, portanto, é dia. E o Brasil, que está no outro lado da bola, na região escura, portanto, é noite. Que experimento científico legal! Ele ajudou a entender o movimento de rotação, um dos movimentos do planeta Terra. Agora, vamos pensar naqueles elementos necessários para produzirmos o relatório desse experimento científico. Como será o título e a introdução? Você lembra como o experimento se chamava? Isso mesmo, experiência do dia e noite. E para a introdução, colocaremos aquela frase que usamos em outros relatórios, aquela introdução breve. Para esta experiência, você vai precisar de... O que escreveremos na parte materiais? Lembre-se que o material é em formato de lista e indica o que precisaremos para o experimento. Vimos os itens necessários para a realização deste experimento logo no início. Você se lembra de todos? Isso aí! Foram os seguintes materiais: papel, fita adesiva, tesoura, canetinhas, lápis de cor, bola e lanterna. E os métodos? Como poderemos colocar em nosso relatório? Os métodos é tudo aquilo que você viu que orienta na confecção da bola e em como ela deve girar para mostrar o dia e a noite. O nosso relatório vai conter todas essas informações. Quais são os resultados? Bom, vimos que o experimento queria comprovar como ocorre o movimento de rotação
e o que faz acontecer o dia e a noite. Portanto, colocaremos assim: vemos o Brasil iluminado pelo Sol, portanto, é dia. E o Japão, que está do outro lado da bola, na região escura, portanto, é noite. Vemos o Japão iluminado pelo Sol, portanto, é dia. E o Brasil, que está no outro lado da bola, na região escura, portanto, é noite. Perfeito! Vamos para a produção do próximo elemento. O que podemos concluir, querido aluno? A partir do experimento, nota-se que o movimento de rotação faz com que o dia e a noite aconteçam em momentos opostos do planeta Terra. Enquanto o lado que estiver na direção do Sol será o dia, no outro lado em que o Sol não está, será a noite. A partir do que a professora Vanessa demonstrou, podemos concluir o seguinte: a luz da lanterna funciona como o Sol, iluminando o planeta Terra. O movimento feito pela bola representa um movimento de rotação, ou seja, dando uma volta completa ao redor do seu próprio eixo. Quando é dia no Brasil, no Japão será noite. Assim, no Brasil estará mais quente e no Japão estará mais frio. O contrário também acontece. Quando vemos o Japão iluminado pelo Sol, é dia, e o Brasil, que está no outro lado da bola, na região escura, será noite. E para finalizarmos a nossa produção, diga-me, qual o local, a data e quem é o autor do experimento? Bom, o local você sabe que é a cidade de Manaus. O autor do experimento também, afinal foi a professora Vanessa, mas e a data? Difícil de saber exatamente, não é? Porém, não se preocupe, eu trouxe essa informação. Assim, nesse elemento do relatório, escreveremos Manaus, 19 de agosto de 2021. Vanessa Susan Pinheiro Fliguolo. Maravilha! Finalizamos a produção do relatório de experimento científico. Veja comigo como o relatório ficou. Experiência do dia e noite. Introdução. Para esta experiência, você vai precisar de material: papel, fita adesiva, tesoura, canetinhas, lápis de cor, bola, lanterna. Métodos: desenhe no papel um mapa do Brasil e um mapa do Japão. Recorte o mapa do Brasil e o mapa do Japão. Recorte também as pessoas que você desenhou, deixando uma ponta de 1 centímetro abaixo dos pés. Em seguida, dobre a ponta do papel que contém a pessoa desenhada. Guarde estes desenhos por enquanto. Com a bola em mãos, escolha um lado para ser o Brasil e cole com fita adesiva o mapa que você desenhou e recortou. Do outro lado da bola, cole o Japão que você desenhou e recortou. Cole a parte dobrada abaixo das pessoas desenhadas. Cole uma pessoa no Brasil e outra no Japão. Resultados: vemos o Brasil iluminado pelo Sol, portanto, é dia. E o Japão, que está no outro lado da bola, na região escura, portanto, é noite. Vemos o Japão iluminado pelo Sol, portanto, é dia. E o Brasil, que está no outro lado da bola, na região escura, portanto, é noite. Conclusão: a luz da lanterna funciona como o Sol, iluminando o planeta Terra. O movimento feito pela bola representa um movimento de rotação, ou seja, dando uma volta completa ao redor do seu próprio eixo. Quando é dia no Brasil, no Japão será noite. Assim, no Brasil estará mais quente e no Japão estará mais frio. O contrário também acontece. Quando vemos o Japão iluminado pelo Sol, é dia. E o Brasil, que está no outro lado da bola, na região escura, será noite. Local, data e autor do experimento: Manaus, 19 de agosto de 2021. Vanessa Susan Pinheiro Fliguolo. Que demais produzir esse relatório de experimento científico com você! Mas agora que você aprendeu sobre ele, que tal exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade! Atividade número 1. Faça a relação entre os itens abaixo. Nós vamos colocar R para regrinha para a produção de relatório de experimento científico e vamos colocar E para o elemento que compõe o relatório de experimento científico.
Vamos analisar cada opção. Realize ou observe o experimento. Esse item, ele é uma regrinha ou ele é um daqueles 6 elementos que compõem o relatório de experimento científico? Exatamente, é uma regrinha. Portanto, colocaremos a letra R. Introdução. A introdução é uma regrinha ou ela é um elemento do relatório? Isso mesmo, é um elemento. Portanto, na resposta, colocaremos a letrinha E. E resultados? Qual item ele será? Será que ele é uma regrinha ou ele é um elemento que compõe o relatório? Isso mesmo, ele é um elemento que compõe o relatório de experimento científico. E por último temos, tenha em mente os elementos que compõem um relatório. Opa, essa é uma das regrinhas que vimos, necessárias para a produção do relatório. Portanto, a nossa resposta ficará assim. R, E e R. Atividade número 2. Nós vamos marcar a resposta correta. Letra A. Qual o nome da experiência que vimos hoje? Foi a experiência do relógio de sol ou foi a experiência do dia e noite? Isso mesmo, foi a experiência do dia e noite. A experiência do relógio de sol foi na aula anterior. Letra B. Qual era o movimento da Terra que o experimento explicava? O experimento da aula de hoje explicava o movimento de rotação ou o movimento de translação? Bom, se o nome da experiência do experimento é dia e noite, tem a ver com o movimento da Terra de rotação. Afinal, é esse movimento que faz com que o dia e a noite aconteçam. Atividade número 3. De acordo com o que estudamos, escreva verdadeiro ou falso. O relatório de experimento científico deve ser escrito com todos os elementos que vimos na aula de hoje. Verdadeiro. E por que é verdadeiro? Porque nós vimos que o relatório precisa ter todos os elementos para ser considerado completo. Vamos para a segunda frase. O relatório de experimento científico não precisa ter todos os elementos que vimos hoje. Opa, nós acabamos de ver que precisa sim. Portanto, a nossa resposta na segunda frase será falso. Uma das regras para a produção de um relatório de experimento científico é o discuta com os colegas e o professor sobre os resultados. Nós falamos sobre isso ainda agora, você lembra? Nós vimos que é importante discutir com os colegas e o professor sobre os resultados, porque dessa forma a sua escrita e produção desse relatório vai ficar bem melhor. Portanto, a resposta será verdadeiro. Agora, vamos lembrar um pouco o que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido aluno, hoje falamos sobre produção de um relatório de experimento científico. Um texto que pode ter uma linguagem um pouco complicada, mas que é assim justamente por se tratar de ciência. Vimos outro experimento realizado no 4º ano pela professora Vanessa, a professora de ciências aqui do Centedes, o experimento do dia e noite. Produzimos juntos o relatório desse experimento, a partir da explicação realizada pela professora Vanessa. Mas antes, relembramos do que um relatório precisa para ser escrito, aqueles 6 elementos: título e introdução, materiais, métodos, resultados, conclusão e local, data e autor do experimento. Também vimos 5 regrinhas para a produção de um relatório. Relembre-as comigo. Regrinhas para produzir um relatório de experimento científico. 1. Realize ou observe o experimento. Mesmo que não seja você que o faça, é importante que ele aconteça para poder produzir, então, um relatório de sucesso. 2. Tenha em mente os elementos que compõem o relatório. Desde o título até o autor do experimento. Você precisará ter todas essas informações. 3. Procure responder todos esses elementos para que o relatório fique completo. Se algum item faltar, seu relatório não poderá ser considerado para leitura.
Os cientistas, ao produzirem relatórios de experimentos científicos, só o entregam quando veem que todos os elementos necessários foram respondidos. 4. Discuta com os colegas e o professor sobre os resultados, para então escrever a conclusão do relatório. É sempre bom debater, dialogar sobre os resultados com todos, principalmente com o professor. 5. Ao finalizar, leia o relatório para revisar a sua produção. É importante que, ao finalizar, você faça aquela revisão. Releia tudo o que escreveu e tenha certeza de que tudo está fazendo sentido. Eu espero que você tenha adorado a aula de hoje, porque é sempre bom ter você por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula! Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias da CEMED Manaus. Hoje, em nossa aula de matemática, iremos estudar sobre multiplicação por 10, envolvendo problemas. Então, vamos lá, porque chegou a nossa hora de aprender. Hoje, vamos aprender a multiplicar por 10. Ao multiplicarmos por 10, acrescentamos o número 0 à direita do número que será multiplicado. Mas antes, quero convidar você a cantar comigo uma música que eu tenho certeza que você já ouviu. Então, vamos lá, cantar e se divertir comigo. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 num pequeno bote. E o navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase virou. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 num pequeno bote. E o navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase virou. Quase virou. Nessa música que acabamos de cantar, você percebeu quantos eram os índiozinhos? Isso mesmo, eram 10. Agora, vamos fazer a multiplicação por 10 de cada índiozinho. Aqui, quanto que é 10 vezes 1? É só colocarmos o 0 à direita do número 1 e vai ficar assim. 10 vezes 1 igual a 10. Agora, vamos multiplicar por 2. Quanto que é 10 vezes 2? Vamos colocar o 0 após o 2 e ficará assim, 2 e o 0 após. Então, 10 vezes 2 é igual a 20. E agora, quanto que é 10 vezes 3? É só seguir como os anteriores, colocar o 0 após o 3 e ficará 30. Vamos continuar, lembrando que os índiozinhos eram 10 e estamos no número 3. Agora me diga, quanto que é 10 vezes 4? É 40, porque repetimos o número 4 e acrescentamos o 0 à sua direita. E quanto que é 10 vezes 5? É igual a 50. E 10 vezes 6? Me diga aí quanto que é. É 60, porque repetimos o 6 e colocamos o 0 à sua direita. Agora, falta multiplicarmos os números 7, 8, 9 e 10,
para terminarmos os números que apareceram na música dos índiozinhos. Me diga aí, quanto que é 10 vezes 7? Vai ser 70. E quanto que é 10 vezes 8? Vai ser 80, porque repetimos o 8 e acrescentamos o 0 à sua direita. Agora, vamos para o número 9. Quanto que é 10 vezes 9? Vai ser 90. E por último, diga-me, quanto que é 10 vezes 10? É só repetirmos o 10 e acrescentarmos o 0 à sua direita. E vai ser 100. Você observou que é muito fácil multiplicar por 10? É só colocarmos o 0 na direita do número que estamos multiplicando. Agora, vamos ver mais alguns exemplos para não termos mais dúvidas. Aqui temos a multiplicação, 10 vezes 15. E vamos repetir o número 15 e colocar o 0 na sua direita. E vai ficar assim, 10 vezes 15 igual a 150. Agora, nós temos o segundo exemplo, que é 10 vezes 34. Como vamos saber o resultado? É muito fácil. Vamos repetir o 34 e acrescentar o 0 na sua direita. E ficará assim, 10 vezes 34 igual a 340. Vamos para o último exemplo. Quanto que é 10 vezes 19? É só repetirmos o 19 e acrescentarmos o 0 à sua direita. E ficará assim, 10 vezes 19 igual a 190. Agora, vamos ver uns exemplos de problemas envolvendo a multiplicação por 10. Lembrando que quando multiplicamos por 10, basta colocarmos o 0 à sua direita do número que estamos multiplicando. Combinado? Maria está fazendo 10 sacos com 15 bombons em cada saco para a lembrancinha do seu aniversário. Quantos bombons ela vai ter ao todo? Aqui, vamos multiplicar o número 10, que é a quantidade de sacos que Maria tem, pelo número 15, que é a quantidade de bombons que ela tem em cada saco. Logo, a nossa conta ficará assim, 10 vezes 15. Pegamos o número 15 e repetimos ele e acrescentamos o 0 à sua direita. E a nossa resposta ficou assim. Ao todo, ela tem 150 bombons. Vamos ver mais um exemplo. Em uma escola, há 10 salas de aula. Em cada sala, tem capacidade para 35 alunos. Quantos alunos tem na escola toda? Aqui, vamos multiplicar a quantidade de salas de aula, que são 10, por 35, que é a quantidade de alunos que cada sala tem. E ficará assim, 10 vezes 35. Aqui é só relembrarmos que vamos repetir o 35 e colocarmos o 0 à sua direita. E a nossa resposta vai ficar assim. Há, na escola, 350 alunos. Vamos para o nosso último exemplo. Em uma estante, temos 3 prateleiras com 10 livros em cada uma delas. Quantos livros temos em toda a estante? Aqui, vamos multiplicar 10 vezes 3. Vamos repetir o 3 e acrescentar o 0 à sua direita, porque estamos multiplicando por 10. E a nossa resposta ficou assim. Em toda a estante, há 30 livros. Eu trouxe aqui agora para apresentar para você a máquina da multiplicação do professor Alexandre, que é um dos nossos professores de matemática do Centedes. Com ela, iremos aprender ainda mais a multiplicar por 10. Vamos conhecê-la? Aqui nessa máquina, todos os números que entram nela são multiplicados. Então, vamos configurar a máquina para multiplicarmos os números por 10?
10 vezes 20. Quanto que é? Vamos repetir o 20 e acrescentar o 0 atrás. Vai ser igual a 200. Agora, quanto que vai ser 10 vezes 12? Vamos repetir o 12 e acrescentar o 0 à sua direita. E vai ser 120. Agora, me diga aí, quanto que é 10 vezes 15? Isso mesmo, é 150. Por quê? Repetimos o 15 e acrescentamos o 0 à sua direita. Agora, quanto que é 10 vezes 31? Vai ser 310. Muito bem. E 10 vezes 24? Vai dar quanto, hein? Repetimos o 24 e acrescentamos o 0 à sua direita. Vai dar 240. E por último, 10 vezes 17. Quanto que vai ser? Isso mesmo, 170. Muito bem! Agora que já vimos sobre a multiplicação por 10 e já até brincamos com a máquina da multiplicação, eu convido você a acompanhar comigo a hora da atividade. Atividade número 1. Ligue as multiplicações por 10 aos seus resultados. Vamos lá responder? Vamos responder a atividade número 1. 10 vezes 5, quanto que é? 10 vezes 5 é só nós repetirmos os 5 e acrescentarmos o 0 à sua direita. Vai ser igual a 50. E nós vamos ligar para o último número da segunda coluna. Agora, quanto que é 10 vezes 9? 10 vezes 9 é o 9 com o 0 à sua direita. Vai ser igual a 90. Muito bem, vamos ligar ao 90. 10 vezes 10, quanto que vai ser? Vou repetir o 10 e acrescentar mais um 0 à sua direita, que vai ser igual a 100. Isso mesmo. E agora, 10 vezes 18. Vamos repetir o 18 e acrescentar o 0 à sua direita, que vai ser igual a 180. Muito bem. E por último, 10 vezes 78. Vamos repetir o 78 e acrescentar o 0 à sua direita, que vai ser igual a 780. Atividade número 2. Paulo estava brincando de videogame com seu irmão. Ele marcou 50 pontos e o seu irmão marcou 10 vezes mais que ele. Quantos pontos seu irmão marcou? Vamos responder a atividade número 2. Aqui nós vamos fazer uma multiplicação por 10. Paulo marcou 50 pontos, o seu irmão marcou 10 vezes mais. Então, nós vamos multiplicar 10 vezes 50. Como vamos achar o resultado? Vamos repetir o 50 e acrescentar o 0 à sua direita. Então, 10 vezes 50 ficou igual a 500. E a nossa resposta ficou assim. Seu irmão marcou 500 pontos. Atividade número 3. Complete a tabela fazendo a multiplicação correta. Aqui você vai multiplicar 10 vezes o 3, 10 vezes o 7, 10 vezes o 6, 10 vezes o 8, 10 vezes o 2 e 10 vezes o 4. Vamos responder a atividade número 3. Me diga, quanto que é 10 vezes 3? É igual a 30. Repetimos o 3 e acrescentamos o 0. E 10 vezes 7? Me diga aí quanto é. Vai ser igual a 70. Muito bem. E 10 vezes 6? Quanto que é? 60. E 10 vezes 8 é igual a 80. 10 vezes 2 é igual a 20. 10 vezes 4 é igual a 40. Muito bem. Para todas as nossas respostas, nós utilizamos a mesma regrinha. Repetimos o número e acrescentamos o 0 à sua direita. E aí, você acertou todas as atividades de hoje? Eu tenho certeza que sim, porque você é meu aluno nota 10. E agora, eu convido você a acompanhar comigo a hora da revisão. Hoje vimos sobre multiplicação por 10
e também sobre alguns problemas envolvendo a multiplicação por 10. Descobrimos que para multiplicar por 10, basta repetirmos o número que queremos multiplicar e acrescentar o zero à sua direita. E também nos divertimos muito cantando a música dos índiozinhos e brincando com a máquina da multiplicação. Que legal! Já podemos sair daqui com esse aprendizado. Fique com Deus. Muitos beijos para você. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau!